Trago pra vocês um review sem spoilers de Um Amor de Cinema. Eu assisti esse drama, comecei ele principalmente porque ele tem só 10 episódios e eu pensei, cara, vai ser muito fácil de assistir. E porque tem uma das minhas atrizes favoritas, que é a Park Bo-young. Eu acho que quando essa mulher aceita fazer um trabalho, qualquer que seja, é porque realmente o projeto vale a pena. E Um Amor de Cinema, ele é uma história muito legal, mas eu imagino que algumas pessoas vão achar ele talvez um drama cansativo, um drama devagar, mas vocês já sabem nessa altura do campeonato que esses costumam ser um dos meus favoritos, porque normalmente eu gosto de uma história lenta que toma seu tempo para contar a história que ela quer que seja contada. Mas vamos entender um pouquinho sobre o que é Um Amor de Cinema, lembrando que essa é uma review sem spoilers, então fique tranquilo se você ainda não assistiu o drama. Nessa história nós temos dois protagonistas, e o primeiro deles é o Ko Kyung. Eu tenho problemas de pronúncia, vocês já sabem disso, mas ainda criança, a gente vê que ele morava dentro de uma locadora de filmes, e esse era simplesmente o meu sonho sendo criança, viver dentro de uma locadora. Isso significa que ele podia pegar para assistir basicamente todos os filmes que tinham disponíveis ali, exceto, é claro, aqueles com classificação indicativa que não podia ser assistido por criancinhas, né? Obviamente ele ficava ali dentro das classificações livres, mas ele assistia muito filme, e a gente descobre também que ele foi criado pelo irmão dele. Logo, aconteceu alguma coisinha aí com os pais, né? Mas a questão nem é tanto essa, a questão é mais sobre ele ter sido criado pelo irmão dele. Esse é um excelente ponto dentro da trama, porque o irmão dele é uma figura muito importante dentro dessa história. E o segundo ponto é esse amor que ele tem pelos filmes. O nome desse drama é Um Amor de Cinema e não é por acaso, é porque o amor pelos filmes e pelos cinemas está impregnado dentro dessa história. Tem muita referência a vários filmes que você já viu, outros que você sequer ouviu falar, e a própria estrutura desse drama é uma estrutura muito mais cinematográfica e muito menos voltada para as séries e para os streamings. Quando você for assistir, eu acho que você vai identificar ali vários sinais de que aquele drama foi pensado como se ele estivesse sendo feito para ser passado numa tela de cinema. Então é realmente assim, é fantástico, tem takes maravilhosos, a trilha sonora, a sonografia desse drama é muito cinematográfica, então é tudo realmente para realçar esse amor que o protagonista tem pelo cinema. Ele cresce, ele quer trabalhar, obviamente, com filmes, porque é o grande amor dele. Ele assiste filmes um atrás do outro, ele tinha como objetivo, inclusive, assistir todos os filmes que já foram lançados. Mas a primeira tentativa dele é trabalhar como ator. Não dá muito certo. Ele não é o melhor ator do mundo, mas ele tem muita confiança. Ele é bem confiante, isso a gente não pode negar. E ele começa a trabalhar nessa indústria fazendo figurações. Ele conhece diretores e pessoas do meio e ele acaba se tornando muito popular porque esse protagonista, ele tem um jeito muito interessante de ver a vida. Ele enxerga a vida sempre com o copo meio cheio. Isso significa que, em vários momentos da trama, ele vai ter momentos de dor e sofrimento e onde as coisas ruins acontecem, onde tudo dá errado, mas ele sempre procura enxergar a vida da seguinte forma: a vida, ela tem a sua quantidade de sorte e a sua quantidade de azar ou de desgraça. Só que quando você tá naquela maré de azar e naquela maré de desgraça, ao invés de sucumbir, ficar triste e choramingar as pitangas ali com a vida, ele sempre pensa, ok, nesse momento eu estou nessa onda de azar, nessa onda de desgraça, mas isso significa que em breve estarei na grande onda de sorte, e a sorte está vindo ao meu caminho. Então esse é o pensamento dele, ele acaba se dando muito bem com todo mundo, ele é aquela florzinha do campo realmente que todo mundo ama. Trabalhando no set de cinema, ele conhece a nossa segunda protagonista, que é essa moça chamada Mubi. Kim Mubi. Eu demorei um pouquinho para eu entender por que ela odiava o nome dela. Ela odeia o nome dela. E no começo eu fiquei um pouco confusa, mas aí eu percebi que Mubi seria movie, né, de filme. O que acontece? A Kim Mubi, ela foi aquela criança que era mais sozinha,
mas ela aprendeu a se defender desde muito cedo. Então, ela tinha um amigo, por exemplo, que era o vizinho dela e ele tinha algumas questões de saúde, tinha algumas crianças que faziam bullying com ele e ela sempre ia defender essa criança, esse amiguinho dela. E ela tem dentro dela esse espírito de tentar ajudar e salvar aquelas pessoas que estejam precisando. Então, ela é bem porreta mesmo, desde pequenininha. Só que desde pequenininha, o grande conflito dela é que o pai dela era apaixonado por cinema. Desde sempre, desde sempre. E ele queria um dia lançar o seu próprio filme. E ele trabalhava muito, muito. E uma coisa que ela percebeu desde cedo é que ele não amava mais ela do que os filmes, do que a carreira. Então, para chamar a atenção do pai, ela sempre agiu como se ela não tivesse pai. Então ele ia buscar ela na escola, ela falava pro professor: não, professor, eu não conheço esse homem, eu não tenho pai, meu pai morreu. E isso foi durante praticamente toda a vida dela, porque ela nunca conseguiu vencer o espaço no coração do pai dela quando ela estava tentando competir ali com o amor dele pelos filmes e pelo cinema. Então isso sempre foi uma dor que ela carregou dentro do coração dela. E quando ela já tá ali mais na fase adolescente / virando adulto, o pai dela infelizmente morre. Isso não é um spoiler, tá? Isso é parte da trama. O pai dela infelizmente morre e ela fica com esse sentimento de alguma coisa nunca foi concluída, porque ela nunca conseguiu vencer nessa corrida entre ela e o cinema pelo coração do pai dela. Ela sempre agiu como se o pai dela tivesse morrido, e agora isso se concretizou, e ele acaba indo embora fazendo aquilo que ele mais gostava, que é cinema, mas ao mesmo tempo de uma forma muito dolorida. Então, não, por que eu digo que isso tudo não é spoiler? Porque mesmo eu falando pra você, você não vai conseguir ter a extensão do que foi o relacionamento desses dois e de como foi a partida dele, enfim, o impacto que isso teve na vida dela. Nada disso realmente muda. É só realmente um contexto de quem é essa personagem. Por quê? Esse contexto é importante porque a Kim Woo-bi, ela vai trabalhar na indústria do cinema e ela acaba eventualmente se tornando uma diretora de cinema. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas ela não odiava o cinema, ela não odeia os filmes? Como assim ela de repente foi trabalhar com o cinema? E existe toda uma explicação que ela dá do porquê que ela escolhe essa carreira, enfim. E aí nós temos esses dois personagens que de repente eles são extremamente opostos, né? Ela se vê inserida nessa carreira pelo ódio que ela acabou tendo do cinema e do pai, etc. E ele acaba nessa carreira porque ele é apaixonado por cinema e ele acaba querendo colocar um pouco desse amor dele ali no mundo e tal. E aí nós temos a aproximação dos dois, só que não é spoiler, não briga comigo, mas eu preciso falar, mas não é spoiler. É um drama com beijo rápido, é um drama com beijo flash. Isso significa que é também um drama que daí pra frente, depois daquele primeiro beijo, é só desencontro, desgraça e o caramba 4, entendeu? Por pelo menos alguns episódios. E a gente tem os desencontros entre esses dois acontecendo, a vida dele toma um rumo completamente diferente e ele acaba se distanciando de tudo aquilo que ele amava e se vendo numa nova carreira, de uma forma ainda dentro do cinema, mas dentro, não exatamente do jeito que ele tinha imaginado, com uma carga, uma responsabilidade muito grande em cima dele. E nós temos ela, em contrapartida também, lidando com várias questões. Além desses dois personagens que já são extremamente interessantes, nós temos o irmão do protagonista, que traz, meu Deus, toda a carga dramática veio com esse homem. Ele é interpretado de uma forma belíssima, você vai se apaixonar por ele, você vai querer dar um abraço nele, você vai querer tirar dele todo o peso do que ele sentiu a vida inteira. É simplesmente bizarro a confusão de sentimentos que ele causa na gente e você vai se emocionar muito com esse personagem. E aí, pra finalizar, nós temos dois outros personagens que são os melhores amigos do nosso protagonista, que ele é um casal, né, entre um cara e uma mina, e esse cara, ele sempre se viu como muito talentoso no mundo da música e ele sempre acreditou que ele só precisava da chance certa, tipo, eu só preciso da melhor oportunidade aqui pra fazer as coisas acontecerem.
Só que ele traz pra trama uma coisa que é muito, muito natural na vida da gente. Eu acho que isso mexe um pouco, sabe? Quando a gente vai assistir. Que é, ele sai de casa, ele tem conflitos com a família, ele sai de casa, ele vai morar num quartinho e tal, e ele começa a trabalhar num bar. E o objetivo dele é que aquele trabalho no bar seja temporário, que ele trabalhe ali, mas que ele consiga estourar na música e realmente faça sucesso como músico, porque é o que ele sabe fazer. E aí, quando ele piscou, a vida passou e ele não teve a grande chance de estourar. Ele não se tornou o músico que ele esperava se tornar. Ele ainda está trabalhando no mesmo bar, com a diferença de que agora ele tem um coração partido. Então tem todo o peso e o conflito dessa pessoa, né, desse personagem. E a namorada dele é uma pessoa que não sabia exatamente o que queria fazer da vida, de repente percebeu que gostaria de ser roteirista e vai também trabalhar e buscar essa área com motivações e objetivos diferentes. Esse é um drama que o começo dele é jovial, né? Os personagens estão jovens, cheios de esperança, acreditando que tudo vai dar certo, então o ritmo é um pouco mais rápido, os acontecimentos vão assim na velocidade, e você pensa, nossa, é bem dinâmico esse roteiro. Só que aí a gente tem a passagem do tempo acontecendo naturalmente com esses personagens, e a vida, ela acontece na vida desses personagens. E o que antes era leve, o que antes era dinâmico, de repente se torna pesado, de repente se torna mais lento, de repente se torna mais profundo. Então, quando eu digo pra você que se você não é do tipo que, eu não gosto de drama arrastado, lento e etc, talvez esse drama não te agrade, porque conforme os episódios vão passando, o peso da responsabilidade, dos sentimentos, de tudo que eles sentiram e ficou guardado no coração deles, vai vindo à tona. E vai vindo à tona de uma forma que faz com que todo o roteiro e toda a dinâmica, todo o andamento da história se torne pesado também. Então, quando a gente vai indo para os episódios finais, parece que um episódio de 50 minutos acaba tendo aquela sensação de que tem, sei lá, 2 horas de episódio, sabe? Quando na verdade não é. Mas os personagens, eles estão ali sofrendo com as escolhas que eles fizeram, tendo que lidar com os traumas do passado, tendo que lidar com as escolhas que foram feitas por outras pessoas que eles amavam e aceitar essas escolhas porque não depende deles, enquanto eles estão tentando entender quem eles são, o que eles querem fazer da vida, enfim, é tudo muito complexo, é tudo muito pesado, mas feito de uma forma bem cinematográfica que faz com que tudo se transforme em um grande romance. Então, eu acho que Um Amor de Cinema, ele abraça vários gêneros do cinema, se eu pudesse colocar assim. Ele começa de uma forma divertida, tem pontos de comédia, tem bastante ponto de romance. Temos beijões, porque eu amo essa atriz, ela sabe dar beijo bom. E a gente tem também vários momentos de reflexão, vários momentos de emoção profunda, vários momentos, tem momento de tristeza. Então, se você é a pessoa que não gosta muito desse ritmo mais lento, talvez isso não te agrade, mas se você, assim como eu, gosta de apreciar histórias que são contadas sobre relacionamentos humanos e sobre sentimentos e emoções, eu já diria pra você, prepara o seu lencinho. Pega o seu lencinho, tá? Quando você for assistir. O elenco é fenomenal, eu não tenho absolutamente nada a reclamar do elenco. A fotografia é sensacional, temos cenas belíssimas. Eu vou deixar aqui pra você que ainda vai assistir a cena do Campo de Flores, que o carro estraga. Quando o carro estraga no... belíssimo, this is cinema. Eu só digo isso é cinema. E se você já assistiu Um Amor de Cinema, conta pra mim nos comentários o que você achou, se você se sentiu emocionada. Eu senti um turbilhão de emoções enquanto eu assistia e todas as vezes que eu assisto histórias como essa, eu me sinto muito motivada. Eu me sinto como se a vida tivesse jeito, sabe? Eu não sei explicar, me dá uma vontade de viver, me dá uma vontade de sair fazendo as coisas e acreditando que tudo vai dar certo. Então, eu fiquei com esse sentimento no final, sabe? De que se a gente olhar, assim como protagonista, se a gente olhar o copo meio cheio, a gente sempre vai conseguir dar um jeitinho na vida. Não importa quão difícil ela seja, não importa quantos momentos difíceis a gente tenha que enfrentar. Então, tô muito curiosa se você gostou desse drama tanto quanto eu, deixa aqui nos comentários
e a gente se vê no próximo vídeo. Fica a dica pra você que ainda não assistiu, assista!